Bora conversar com um dos jornalistas mais afiados e bem-humorados do LinkedIn? Ele tem quase 3 décadas de experiência em redações e agências. Defende a empatia como ferramenta de comunicação e criou o lendário Instituto Data Jorge. É logo depois da vinheta. Ele já foi redator, repórter especial, editor, pauteiro e chefe de reportagem. Viveu 20 anos no calor das redações, passando por Folha de São Paulo e Comércio de Jaú. Há 7 anos migrou para o outro lado do balcão, o da assessoria de imprensa. Formado em jornalismo pela Unesp e em direito pelas Faculdades Integradas de Jaú, ele é hoje diretor de atendimento da agência 2Pro Comunicação, mas é no LinkedIn que ele virou referência nacional. Com mais de 12 mil seguidores, criou uma comunidade de jornalistas promovendo debates inteligentes, bem-humorados e cheios de empatia sobre o mercado da comunicação. Criador de expressões como redaciense, agenciano e do fictício mais famoso IDJ, o Instituto Data Jorge, ele é voz importante quando o assunto é jornalismo, assessoria e reputação. Um cara que leva a sério 3 coisas: amor, suor e humor. O jornalista Jorge Solfen é o convidado de hoje no LupaCast. Salve, salve minha gente amiga, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do LupaCast, o podcast da Lupacom Comunicação, onde a gente vai comunicar com quem comunica. Antes da gente começar o papo aqui com o Jorge, eu queria lembrar você de seguir as redes sociais da Lupacom. Nas redes sociais, as contas são essas que estão aparecendo aqui na sua tela. Se inscrever no YouTube e no Spotify, que é por onde a gente transmite esse programa. E acionar o sininho para você receber a notificação toda vez que tiver um novo episódio aqui no LupaCast. E mande sugestões de pauta, crítica, comente, compartilhe com os amigos. A sua opinião é sempre muito importante para todos nós, tá certo? Jorge, obrigado por você ter aceitado o convite de estar aqui com a gente. É uma alegria te receber aqui. O prazer é todo meu, Paulo. Somos conhecidos aí já há um bom tempo, né? E fico feliz aí de poder conversar sobre comunicação, jornalismo, RP. Estou à disposição. Legal, Jorge. Jorge, eu queria começar por uma definição que você colocou no seu LinkedIn. Você colocou lá, jornalista acima de tudo. O que você quer dizer com isso? Eu quis deixar claro qual é a primeira questão que o pessoal tem que lembrar de mim, né? Porque assim, quando a gente fala que é assessor de imprensa, e depois, né, vieram os termos agencianos e redacientes e tal, mas quando a gente fala que é assessor de imprensa, sempre teve um certo preconceito, né, da nossa classe. E então eu sempre quis deixar claro que, olha, eu sou jornalista, é o que eu sou. Se eu trabalhar na redação, se eu trabalhar na assessoria de imprensa, se eu trabalhar eventualmente numa agência de marketing ou em qualquer outro lugar que trabalhe a comunicação, eu continuarei sendo jornalista. Você tem uma longa estrada percorrida na carreira, mas você começou em redação, né? Comecei em redação, eu tenho ali uma veia de redação de jornal, né, impresso. Então comecei na minha cidade natal, Jaú. Já comecei no 2º ano de faculdade. Fazia e editava o jornal infantil lá, o Jaúzinho. Meu, jornalismo do Comércio do Jaú, que é o jornal mais antigo do interior do estado e que infelizmente, né, junto com a nova onda aí de quebras, né, com essa onda de quebras de jornais, também foi finalizado. Era um jornalismo muito legal que a gente fazia lá. Comecei no Jauzinho, aí virei repórter de política e tal. Em 2006 eu fui para a Folha em Ribeirão Preto, fiquei 2 anos lá. Era uma sucursal. Sucursal da Folha em Ribeirão, trabalhei 2 anos, que também acabou, né? E aí em 2008 eu acabei indo para São Paulo, onde eu trabalhei no Agora São Paulo até 2018. Então são 20 anos de jornalismo de redação, né? 12 deles no Agora São Paulo, também fazendo matérias para Folha, também trabalhei algum Agora tempo São Paulo, que também acabou. Que também acabou, né? Faz uns 3, 4 anos, não lembro, acho que até um pouco mais. E fazendo matérias, comecei como repórter especial, virei pauteiro, editor assistente, editor de especiais. E trabalhei ali sempre na área de política, cidades, segurança pública, por aí.
o tempo que você ficou, 20 anos, né, em redação, até que você pulasse para o outro lado do balcão da nossa profissão, Sim. o que te mais impactou, positivo e negativamente, essa troca do deadline pelo planejamento? Olha, eu tive a gente tem muito receio, né, de fazer essa transição, porque você está saindo de um ambiente de redação, né, um ambiente onde existe uma troca de ideias muito grande, uma questão ali de argumentação, né? Ah, vai sair isso, não vai sair, onde você está muito focado na notícia, na pauta, né? No leitor, né? No interesse público, para entrar no mundo corporativo, né? Então, acho que o primeiro impacto que eu senti foi essa questão de ter uma postura mais corporativa, né? É uma questão que no primeiro ano de agência eu senti muito, sofri muito, tive que aprender muito, tive que ter muito diálogo, muita conversa, para entender que, olha, agora estamos atendendo clientes. Não é mais fonte, né? Não é mais fonte, você não pode... Porque antes, né, como jornalista de redação, você fala com o presidente, você fala com o governador, você fala com CEOs. E tipo, ok, entendeu? Minha preocupação aqui é o que eu vou escrever, o que eu vou publicar, o que eu vou divulgar. E na agência, você tem que realmente colocar o cliente em primeiro lugar, né? Não tem como você falar, olha, não, eu estou preocupado aqui com a pauta, com o que eu vou vender para o jornalista, né? Não, é o cliente em primeiro lugar, você tem que atender o cliente, você tem que satisfazer as necessidades do cliente, muitas vezes indo contra Sim. o que ele acha, né? E muitas vezes indo contra até o da ciência. Não, pera um pouquinho, não é bem assim, é assim e tal. Enfim, né? Tem que lidar com isso. Essa postura corporativa, eu acho que foi o grande impacto, né? E assim, de positivo, eu me senti muito satisfeito, porque o que eu fazia na redação eu também faço na agência, que é o quê? Discutir pauta, pensar em conteúdos jornalísticos, vibrar quando sai uma matéria, né, na imprensa, enfim, aquele dia a dia da redação também é o dia a dia do trabalho. Obviamente, tem follow-up, tem relatórios, tem coisas que na redação não tem, mas no geral a gente continua fazendo jornalismo. Óbvio, relações públicas também, tem muito que pensar também em marketing e tal, mas na assessoria de imprensa o jornalismo está muito presente, cada vez mais, né? Mais importante. E pensando por esse lado, assim, que você, além de fazer jornalismo, você também faz um pouco de marketing, um pouco de publicidade para o seu cliente, o fato de você ter trabalhado muito tempo, 2 décadas em redação, te ajudou a emplacar melhor o teu cliente estando na assessoria, porque você entende como pensa um jornalista na redação, o tempo dele é diferente, né? A hora de abordar, a maneira de abordar é diferente. O quanto que isso te ajudou, o fato de você ter muita experiência em redação, o quanto te ajudou no trabalho como assessor? Paulo, não vou negar. Assim, eu acho que o fato de ter essa experiência me permite pensar como um jornalista de redação, né? Então, eu sei como ele quer receber uma pauta, quando, por quê, que tipo de abordagem que eu devo ter, né, para um jornal. Mas o jornalista de TV também vou saber, porque eu trabalhei na redação de jornal, mas eu também falava com jornalistas de TV, falava com jornalistas de rádio, enfim, ajuda muito. Mas ao mesmo tempo, Paulo, eu gosto de fazer eu gosto de trazer essa questão. Não é preciso ter trabalhado em redação para ser um excelente assessor de imprensa, RP. Claro, para mim é mais fácil por ter trazido essa bagagem, por já ter trazido uma agenda, né? Porque a nossa agenda é essencial, né? Mas eu tenho visto muitos jornalistas, RPs, trabalham em agências, em empresas mesmo internas, fazendo um trabalho excelente, tão bom, o melhor que muitos jornalistas que vêm de redação. Então, eu acho que não é condição sine qua non,
né? Mas com certeza, essa experiência me ajudou e inclusive foi um motivo de eu ter entrado, né, na 2Pro. Essa experiência ajudou. Sim. Olha, queremos uma pessoa nesse perfil que saiba como funciona o jornalismo de dentro, né, da redação, enfim, foi importante. Exatamente. Inclusive, aqui na Lupacom, eu sempre tive essa preocupação de contratar quem já tivesse passado por redação, e isso mudou de uns tempos para cá, justamente porque eu precisava de alguém que tivesse experiência exclusivamente em uma agência para estabelecer alguns fluxos de trabalho, Exato. de atendimento, algo que quem não trabalhou em agência não sabe como funciona, né? Por exemplo, eu costumo contar essa história, né? Um dos primeiros dias ali de agência, né? Falou lá, né? Olha, vamos precisar fazer um FUP. Caramba, o que é FUP? E eu não ouvi direito. Eu entendi, FU. Aí, no fim, eu não sabia o que era. O que é FU? É fuck you, né? Que porcaria é essa, cara? Aí me explicaram, follow-up, né? Por exemplo, mailing, eu não tinha noção como funcionava um mailing, né? E eu tenho certeza que muitas pessoas que estão na redação, muitos profissionais, não têm ideia como funciona. Criticam, reclamam, né? Porque vocês mandam, mas eles não sabem como é o processo, né? E assim, principalmente como eu disse, né? Precisa também ter muita questão do atendimento, que é uma coisa que a redação não te dá. Atender bem, ser uma pessoa que tenha visão de gestão, de atendimento, com a sua interface, com os porta-vozes, são coisas que eu tive que aprender. E muitas vezes é o que você falou, não adianta uma boa agência vai querer ter pessoas que vieram da redação, pessoas que não vieram da redação, porque elas já vêm sabendo processos, relatório e tudo mais, né? Planejamento. Essa questão do atendimento na redação é complicada porque você geralmente vai atrás do cara que já está ali no operacional, preocupado em entregar a matéria dele, né? Sim, você não tem que atender ninguém na redação, né? Seu compromisso é com entregar o texto, entregar o vídeo, entregar a sonora, sei lá. Sim. E sei lá, eventualmente, né, na época se atendia um leitor, né? O leitor tal. Mas agora nem isso, né? Nem isso, exatamente. Aí a gente toca, né, nessa última resposta, a gente toca num ponto que hoje é basilar na tua atuação, principalmente no LinkedIn, que é essa questão de tentar educar, né, os profissionais de ambos os lados do balcão a se relacionarem melhor, né? Esse relacionamento de jornalista de redação, de jornalista de agência, teve algum período que foi pior do que esse ou não? Eu estou aqui no mundo corporativo, né, na agência há 7 anos. Né? Eu tenho visto uma evolução, né, de pensamento, de conceito, no sentido de que quem está na redação está entendendo que o nosso trabalho é muito mais do que ficar blindando pauta, blindando o cliente, né? Que é um trabalho de parceria, que é um trabalho que exige muita empatia, né? Então a gente tentar entender, né, que o porquê, não só não pode mandar pauta release de sexta-feira às 5 horas da tarde. Por quê? Sim, educar, né? Entender por quê. Dependendo de quem está na redação, você pode, mas a maioria não, porque é uma sexta, eles estão fechando o domingo também, né? Então, e também o pessoal da redação entender que nosso trabalho tem muito valor, né? Então eu acho que é isso que eu tenho buscado ali nos posts, nas conversas, no WhatsApp, né? E eu vejo uma melhora, eu vejo um pensamento aos poucos mudando, né? Claro, é difícil, existe muita briga ainda, muita discussão, né? Porque você me manda uma pauta assim, você me manda uma pauta assado, ou você não publicou minha matéria, você não engavetou minha matéria.
mas ao mesmo tempo eu vejo ali um entendimento. Quer um exemplo? Era muito comum no LinkedIn, né, há 7 anos atrás, 10 anos atrás, uma pessoa da redação, um profissional vir e descarregar suas frustrações num post contra o assessor de imprensa. Uhum. Porque tal cara fez isso comigo, tal, nananana. Hoje, existe ainda? Existe. Mas eu vejo que a linguagem, a forma de se falar... mais respeitosa. É mais respeitosa. E cada vez mais eu vejo o pessoal da redação escrevendo sobre a nossa relação, né? Então, se importando, então, dando entrevistas sobre isso, dando dica, explicando, olha, eu mudei desse veículo para esse. Pessoal, quem quiser me mandar pauta, agora meu e-mail é esse. Essa editoria. Entendeu? Então, assim, eles estão cada vez mais percebendo que essa relação é importante. Então, se antes o assessor vivia correndo atrás do repórter, do editor, não, porque vocês... Ainda diz, claro que sim, nós temos que correr mesmo. Mas agora eles estão vendo que o relacionamento é importante também. Seja pelo amor, que é ver que somos todos colegas, seja pela dor, entendendo que redações cada vez mais sucateadas, passaralhos, que são as demissões em massa, não param, a inteligência artificial mostrando que não veio para ajudar o jornalismo, né? Claro, é muito aliada, né? Sim, se bem usada, sim. Mas e o jornalismo dos cliques cada vez mais, e das redes sociais cada vez mais destruindo o bom jornalismo. Uhum. Ou seja, essa é a dor de quem está na redação. Uma carga horária muito alta, salários baixos, a gente sabe, e essa questão. Um dia você pode estar na redação, o outro você pode estar na assessoria de imprensa. Na assessoria de imprensa. Esse trabalho de educação que é feito entre os jornalistas, né? Digamos, os lados do balcão, também precisa ser feito com os clientes, né? Agora falando como assessor de imprensa, né? Porque tem muito cliente que não entende, primeiro, o trabalho do assessor, né? Há muita confusão com outras frentes da comunicação, né? Com marketing e tudo mais. E também de entender como funciona a redação, o cliente entender como funciona a redação também, né? Eu acho essencial, assim, na imersão, até na prospecção, mas principalmente ali na imersão, né, do cliente na agência, né, nas agências, ter essa conversa franca e técnica com o cliente para explicar, né, olha, isto aqui é marketing, isto aqui é relações públicas, isto aqui é assessoria de imprensa. A redação funciona dessa forma. Não é como você quer, né? É óbvio, né? Eu também quero que você saia não vou citar aqui programas, mas eu quero que você saia lá na TV, eu quero que você saia naquele jornalão. Eu também quero, sim. Mas nós precisamos de pauta, momento da pauta, um conteúdo bom, né? Um porta-vozes que sabem dar entrevista, enfim, né? Tudo isso. E explicar como funciona. Eu acho que isso é importante. Sim. Porque senão vai haver um canibalismo, né? O cliente quer de um jeito, aí a agência vai e luta, consegue, aí ele vai querer 2 vezes, aí luta, não consegue. E aí vai chegar uma hora que bateu no teto, não tem mais o que fazer e não vai mais conseguir. Esse cliente vai ser eternamente satisfeito, vai sair, e a agência também vai perder, porque demandou tudo isso para um cliente que não entende, né, como funciona. Então, acho que é muito importante essa conversa, e essa conversa constante, capacitação constante em relação a como é o nosso trabalho. Talvez tenha uma questão... O fato do cliente não entender muito como funciona, às vezes é um pouco mágico até, né? Porque, nossa, mas puxa, como é que eu saí na TV? Não entendo. Mas eu acho que é importante a gente deixar claro como funciona, sim. Né? Inclusive explicar, né, como estão as redações hoje, as dificuldades de tirar um jornalista da redação hoje, né? Antes tinham coletivas de imprensa. Sim, hoje, quem faz coletiva de imprensa presencial? Muito difícil. Muito difícil. Né?
Antes, os jornalistas de redação, repórteres, iam a eventos direto. Hoje é muito mais difícil. Então, a gente tem que deixar isso claro para o cliente, tem que ser muito transparente para ele entender e ter a expectativa dele atendida. Alinhamento de expectativa. Exato. Né? Jorge, você se notabilizou por sua atuação no LinkedIn, nas redes sociais, principalmente no LinkedIn, né? A gente conversava aqui antes de começar o programa que eu fui impactado pela primeira vez pelos seus posts quando você comparava o jornalista com personagens de alguma série, de algum filme, alguma coisa assim. E você sempre teve esse tom de bom humor nas suas postagens para falar de coisa muito séria. Sim. O que te motivou a buscar o tom de bom humor para falar, para fugir do corporativez, né? E o quanto que você acha que isso te ajuda a chegar no resultado? Olha, Paulo, assim, eu sempre tive essa veia de humor, né? Uhum. Tipo, já nasci meio tiozão do pavê. Mas assim, desde sempre, assim, eu sempre fui muito bem-humorado, meio zoeiro, brincalhão e tal. E, assim, eu sempre gostei de rede social, sempre. Então, no Facebook eu era muito ativo, então sempre fazer piada e etc e tal. E aí eu comecei a escrever no LinkedIn como hobby mesmo, né? E eu mantive essa linha, né? De humor, de trazer. Então, assim, não foi algo pensado, eu vou usar o humor para conseguir. Não, foi uma Já era algo seu mesmo. Ao contrário, né? O humor me ajudou. No começo, é aquilo que a gente costuma falar, né? Nas mentorias, nas palestras. No começo, você precisa entender quem é o seu público. E eu comecei com tentativas e erros. E aí, quando eu comecei a fazer posts envolvendo assessoria de imprensa, o nosso trabalho, que eu percebi que tinha um público ali latente, né? Uhum. Que são os nossos colegas. Você começou a receber feedbacks. E aí e aí as pessoas falaram, nossa, ninguém fala sobre isso, nós precisamos falar mais sobre isso e tal. E aí começaram as discussões, né? Eu entendi, né, que o público era aquele, e aí eu continuei, né, com a veia. Você falou do humor, né? Eu acho que o humor, ele é um catalisador, sabe? Ele é ele é essencial, né? Obviamente, né, ninguém vai aqui ficar fazendo palhaçada em reunião com o cliente, em apresentação, né? Mas eu acho que o humor, ele é essencial. Por quê? Porque não só para assessor de imprensa, mas assim para o ambiente de trabalho, ele transforma o ambiente de trabalho num lugar mais gostoso, né, mais produtivo. A gente vê aí pesquisas e pesquisas falando, né, que o bom humor, o bem-estar, a felicidade tem uma influência positiva nos resultados, né? E é por isso que eu falo, né, que eu tenho um lema ali, né, que é amor, suor e humor. Então, o amor, que é você gostar do que você faz, né? O suor é trabalhar, tem que trabalhar. E o humor, que é trazer esse viés mais otimista, mais positivo ali das relações, né? Então, eu acho que eu levo assim. O humor me abriu muitas portas. Eu nunca deixei de conseguir nenhum resultado por causa do meu jeito de ser. E eu acredito que eu sempre vou ser assim, entendeu? Seja na redação, no mundo corporativo, seja onde é que eu esteja, eu acho que a gente entra naquela questão da autenticidade, né? Uhum. Eu sou assim, eu não vou deixar de ser assim, né? Acho que isso para mim é muito importante. E a esse público que você conheceu e entendeu ele cresceu muito, né? E aí virou uma comunidade. Queria que você falasse um pouco dessa comunidade, do IDJ, como é que surgiu isso tudo. O IDJ surgiu num post de LinkedIn que eu fiz, uma brincadeira, né? Que eu falei alguma coisa do tipo, segundo dados do Instituto DataJorge, né? Brincando com o Instituto Datafolha, sei lá, 90% dos agencianos tem algum problema de saúde mental, os outros 10% tem mais problema ainda, uma brincadeira, né?
E aí o pessoal começou a falar, né? Instituto Data Jorge, Instituto Data Jorge. Então eu criei uma entidade fictícia com fins humorísticos, com fins lucrativos e humorísticos, com o objetivo de trazer uma melhor relação entre os profissionais, né? Então, eu inventei essa brincadeira para essa entidade, né, o IDJ, e ele se transformou num grupo de WhatsApp, que hoje é uma comunidade com quase, assim, contando todos os grupos envolvidos, tem mais de 700 assessores de imprensa, RPs, né, os agencianos, e contando com os outros grupos que a gente tem também, tanto agenciano quanto Redaciência, que são grupos de pauta, a gente já supera 900, né? Mas a comunidade em si é um ambiente ali, um ambiente de discussão, de debate positivo sobre jornalismo e RP. Então, lá dentro, né, no grupo principal e nos outros grupos, a gente debate boas práticas, o que deu certo, o que não deu certo, notícias que saem, erros jornalísticos, erros dos assessores, abordagens, né, o que dá certo, o que dá errado. E em meio a tudo isso, né, eu trago também alguns conteúdos. Por exemplo, uma vez por mês eu entrevisto alguém da redação de destaque. Eu trago também um convidado uma vez por mês para dar uma aula gratuita para o pessoal. Tem até um clube de descontos lá, que a gente faz desconto para aula, para curso. Tá rolando desconto até para visitação de um parque. Enfim, tem muita coisa legal lá. Dicas, né? Eu trago dicas da redação, dicas de agencianos, tem enquete, tem várias coisas lá. Tem coluna de vagas. Enfim, e isso, né, tá cada vez mais crescendo, né? E tá dando muito certo, tá sendo muito legal, porque tá havendo, assim, adesão e tá havendo um feedback bacana de quem tá, né? De quem está lá. E o bacana é que só pode agenciando, não pode redaciense, não pode cliente, não pode marqueteiro, o pessoal fica bravo, não pode pessoal do marketing. É um ambiente para a gente discutir as nossas tretas, perrengues e sofrências. E o pessoal é muito engajado? O pessoal participa muito? É como qualquer comunidade, né? Tem quem participa muito, tem quem fica quietinho só ouvindo, tem quem faz comentário de vez em quando, mas realmente eu gosto de falar, não é só um grupo, é uma comunidade, porque realmente é uma coisa assim que você vê que tem uma ligação entre quem tá lá, sabe? Muita gente, assim, já o IDJ já ajudou dezenas de pessoas a conseguir emprego. As pessoas volta e meia me chamam no WhatsApp para falar: nossa, Jorge, eu pensava que o problema era comigo. Nossa, isso é direto, sabe? Nossa, eu tava para baixo, eu pensava que era comigo, que eu que tava errado, eu que tava errada. Mas eu tô vendo ali que outras pessoas também sentem essas dificuldades, e isso está me ajudando muito. Então isso é muito recompensador. Porque esse relacionamento de jornalista de redaciência e agenciano é algo muito específico mesmo, né? É algo muito específico que você acertou na mosca mesmo de discutir mais profundamente isso. Tanto é verdade que o pessoal começou a dar feedback, né? Sim. E o bacana, né, é que dentro dessa discussão ela acabou também se ampliando, né? No ano passado a gente teve a discussão do Release Gate, né? Que foi um debate ali sobre as boas práticas do mailing, dos releases, as caixas dos redacienses lotadas de release. Uhum. Ah, Jorge, mas não mudou nada. Claro que mudou. Tá? Se você muda, o Paulo vê aquilo e repensa, né? Como vai mandar um mailing, como vai abordar o redacense, se mais pessoas começam a fazer isso, muda, claro, né? De forma individual, né? Cada um com a sua forma individual, mas obviamente, né, nós estamos num mercado em que essa situação, né, de assédio, de tentar buscar release,
de agência que não entende como funciona, né? Como que tem que funcionar, fica fazendo aqueles vídeos só, tipo, cliente tal lança produto tal no evento tal. Assim, fica só fazendo isso, né? Só fica fazendo coisa marqueteira ali, né? Para tentar vender produto que não é o nosso essência, não é a alma do nosso trabalho. Se isso vai continuar, sim, né? Mas eu acho que se a gente continuar debatendo, continuar mostrando, né, continuar divulgando boas práticas, as coisas tendem a mudar. Como mudou a relação de quem está na redação e de quem está em agência. Sim, né? Como você vai criando movimento, né? Exato. Ele parte do individual, mas vai criando movimento. Exato. Jorge, você costuma dizer que seu lema é amor, humor e suor. É isso. Você lembra de um caso específico que você precisou dos 3 ao mesmo tempo para resolver? Cara, vamos pensar aqui. Olha, para resolver não, mas que aconteceu sim. Mas eu lembrei de um caso da redação. Tudo bem. Eu era editor assistente, né, lá no Agora São Paulo, e assim, no fechamento do jornal, você tinha que pôr algumas notinhas e tal, né? E no dia seguinte, naquele dia tinha ocorrido uma chuva de granizo na capital, né? E foi bem, bem pesado, mas já estava fechando e só tinha espaço para uma notinha. Deixa para a segunda edição, a gente aumenta, beleza. Aí eu fiz um título, né? Capital sofre com chuva de granizo. Beleza, tranquilo, tal, dormi. No dia seguinte, sei quem me manda lá a imagem do jornal, assim, Capital, mandou assim: nossa, vou sair de capacete hoje. Capital sofre com chuva de granito. Eu falei, meu Deus do céu, vou ser demitido, né? Vou ser demitido. Eu cheguei lá, aí deu no Facebook, a galera comentando, olha gente, que agora... Eu falei, nossa, vou ser demitido. Isso que ano que era? Ai, cara, era, sei lá, 2017, sei lá, por aí, né? Aí... eu lá, fui lá, comecei já a fazer ramo, sabe, pra não sei o quê. Aí um dos editores lá chegou pro chefão, né, e o chefão lá do Agora São Paulo, eu não vou citar o nome, né, mas tinha uma fama muito negativa, assim, de ser muito bravo e tal. Cara, eu olhei assim, lá na salinha, assim, ele olhou assim, ele... começou a dar risada, cara. Eu falei, ufa, ainda bem, sabe? Então, assim, foi o amor, que é o trabalho ali do dia a dia, né? Que é fechar o jornal, aquele tesão de, né? Vamos fechar tal. O suor, né? Que eu acabei trabalhando pra caramba e tal. E no fim, graças a Deus, o humor, né? Ai. Ô Jorge, recentemente eu vi um comentário seu numa postagem do Armindo Ferreira. O Armindo, ele fez uma entrevista, entre aspas, que ele até brinca na postagem que ele queria entrevistar o Ricardo Couto, né, o jornalista Ricardo Couto, mas ele só mandou uma mensagem, ele transformou aquilo numa entrevista. E o Ricardo Couto, ele escreve para o Armindo de uma maneira bastante pessimista com relação ao futuro do jornalismo, ao futuro da comunicação, nesse cenário de inteligência artificial, como a gente citou agora há pouco. E o seu comentário também é meio que corroborando essa visão do Couto. Eu queria que você desse um panorama de como você vê esse cenário de inteligência artificial, de como ela é usada nas mãos de meia dúzia de bilionários aí das Big Techs, né? Como isso tem sido usado e tudo mais. Eu queria que você desse um panorama de como você vê o futuro da comunicação do jornalismo nesse cenário. Tá. Daqui um ano, não vamos mais conseguir acreditar em nada do que venha pelas redes sociais. Nenhum vídeo, muito menos o que está escrito e tal. Porque estamos vivendo esse momento onde os vídeos já são tão reais que você ainda consegue identificar. Mas já não vai ser mais possível. Então... Eu tenho uma visão muito otimista da inteligência artificial no sentido de que ela é uma ferramenta que tem ajudado já a gente a ganhar muito tempo, a ganhar muito mais produtividade, né? Acho que quem não usa hoje na comunicação inteligência artificial tá perdendo muito tempo e dinheiro. Sim. Né?
Eu acho que a grande questão hoje é que a inteligência artificial está sendo usada para substituir profissionais. E não para ajudar os profissionais a produzirem mais. Produzirem melhor, produzirem com mais inteligência humana e tudo mais. Então, e por que isso está acontecendo? Porque existe uma pressão, né, que as Big Techs estão fazendo em relação ao jornalismo, que envolve ali direitos autorais, né, e tudo mais. E na ânsia de poder conseguir leitura, conseguir visualização, conseguir público, os grandes veículos, né, os médios até os pequenos, acabam tendo que ser subservientes ao clique, né? Ora, mas antes também tinha que vender o jornal, tal, sim, mas agora está numa situação assim tão canibal em que o jornalismo, eu costumo falar na redessocialização do jornalismo. O jornalismo está perdendo o seu caráter original para virar um perseguidor de público de rede social, né? Então, assim, só que eu não vejo, assim, uma questão caótica como o Couto falou ali, né? Eu já cheguei a pensar que nem ele ali, nossa, ainda bem que eu já tô com certa idade, né? Mas isso acho que é o medo do novo até, né? Sim. Mas eu vejo muita oportunidade, assim. Eu vejo os grandes veículos cada vez mais com dificuldade, né? De gerir ali redações gigantescas com várias pessoas, a gente vê cada vez mais passaralho. A gente já tem visto a força do jornalismo segmentado, né? Então você vê o que acontece. Um jornalista sai de uma redação, ou ele vai para assessoria, ou às vezes ele cria um veículo, né? Que é segmentado, que é específico. E eu também vejo o jornalismo se posicionando cada vez mais como uma fonte confiável de informação. Por mais que a gente esteja num mundo de polarização, daqui a um tempo, a gente vai precisar confiar em alguma coisa. A gente vai precisar confiar em alguém para falar, não, pera um pouquinho, esse cara aqui, ou essa mídia, ou esse grupo, ele me explica o que é real do que não é, o que é fato do que é opinião e tal. Então, eu acho que isso também é uma grande oportunidade. E eu não vejo o jornalismo acabando, porque, assim, conteúdo sempre vai ser necessário. Sim. E nós somos especialistas em conteúdo. Então, nós temos tantas oportunidades para poder atuar, e se antes o conteúdo era, assim, o mais importante, com a chegada da inteligência artificial, que faz o conteúdo para a gente, o que fica importante? A criatividade, ser genuíno. Então, é o que a gente vê. Aprofundamento, a visão humana. Então, isso começou a ficar escasso com a inteligência artificial. Hoje, qualquer CEO entra lá no ChatGPT e fala, escreve um post do LinkedIn sobre isso, e o ChatGPT dá aquilo. Sim. Quando ele vai publicar, o algoritmo não vai dar um valor tão grande quanto se uma pessoa pegar e escrever né, um texto dele ali e tal. Então, o que é? O conteúdo, não só, mas a criatividade, como eu falei, ser genuíno e tal, vai performar muito melhor. Então, a escassez hoje está também no conteúdo, claro, mas ainda está na gente, está no humano, está no profissional, no técnico. Você saber produzir um conteúdo, isso só pensando em texto, né? A gente também é especialista em relacionamento e muito mais. Né? Talvez o jornalismo, no meio desse caos que se aproxima, vai ser a última fronteira, né? A última fronteira confiável. Sim, eu penso nisso. E eu não... É que as pessoas veem o jornalismo como a grande imprensa. Mas não, o jornalismo... Quando eu saí da Folha, o primeiro pensamento que eu tive foi, meu Deus, onde é que eu vou trabalhar? Poxa, só tem Estadão agora, só tem o UOL, só tem Valor, e aí agora? Quando eu entrei na agência,
eu comecei a ver o mundo de mídias que existem, as mídias de agro, as mídias de... Eu tenho mídia de parafuso, gente. Sim, hoje em dia mais ainda, né? Mais Essa pulverização de então oferta, né? E as pessoas... A gente é um ser eminentemente social, né? Então a gente precisa ser informado, ser comunicado. E eu acho que as mídias vão continuar existindo, ainda que mais segmentadas e tal. E eu não vejo ali um fim de jornalismo, eu só vejo uma transformação. E as redes sociais já estão mostrando um papel importante disso. A gente precisa se adequar às redes sociais, seja estando na redação ou nas agências, porque o que antes era uma empresa que tinha um espaço, seja ele um papel jornal, uma onda de rádio, uma onda de TV, hoje as redes sociais também são espaço. Eu sou exemplo. Sim, eu exato. uso o meu perfil como espaço para divulgar notícias também, né? Então acho que isso é uma outra oportunidade que a gente tem. Muito legal. Ô Jorge, a gente tem um quadro aqui fixo, são 3 perguntas que eu faço para todos os convidados. Os 3 toques da Lupacom. A primeira pergunta que eu queria te fazer é o seguinte: eu queria que você lembrasse de um erro de comunicação que te ensinou muito. Já contei um, né? É um erro. Eu acho que isso é um erro. Se não for, você me corrige. Primeiro release que eu fiz na agência. Eu fiz um release. Eu falei, meu Deus do céu, isso aqui tá maravilhoso. Tá maravilhoso. Todo mundo vai querer dar. Todo mundo vai querer dar. Pegou, soltou no mailing, ninguém deu. Então, assim, o que eu aprendi com isso? Uma coisa que eu levo até hoje. Não adianta você ter um conteúdo bem feito, bem escrito. Óbvio, não era uma pauta do tipo IBGE divulga novo censo. Não era isso, tá? Mas estava muito bem escrito e tal. Eu percebi que o relacionamento é essencial. Não adianta você pegar um conteúdo e jogar e achar que a pessoa que está na redação vai sair correndo, porque não vai. Ela recebe muita coisa. Sabe, às vezes o conteúdo chega nela, ela nem lê. Nem viu, né? Nem viu, porque ela tá recebendo 100, 200, 300, 1000 por Acaba dia. perdendo muita coisa boa ali. Isso, então assim, sempre ali, o meu erro foi achar que só o conteúdo bastasse. Então tem que ter a pauta e tem que ter a conversa, o follow, saber sugerir a pauta, né? E até o canal, né? Às vezes ali você pensa, eu vou disparar no mailing, mas putz, aquela pauta é muito delicada ou muito boa, eu vou fazer uma exclusiva, pensar numa exclusiva ou no embargo, alguma coisa assim. Então acho que isso foi um erro que eu levei para sempre. Assim, muitas vezes uma pauta que não é tão boa, se você consegue ali identificar o relacionamento, olha, o que você acha desse gancho? Vamos pensar assim então. Aí você consegue. Acho que isso foi o meu primeiro grande erro ali na agência, foi esse. Assim. Que te ensinou. Legal. Uma dica de ouro para quem está começando. Entrar no IDJ, brincadeira. Acho que uma dica de ouro é estudar, não parar. Né? Eu sempre falo isso. Somos uma comunidade ali de 700 pessoas, né? Mas aí quando eu trago lá um curso, uma aulinha ali de graça tal, 40, 50 entra. Então assim, não adianta você reclamar se você não está buscando informação, né? Como diria o ET Bilu, busquem conhecimento. Então assim, não tem jeito de parar, entendeu? Não dá para parar, ainda mais agora com inteligência artificial, com essas questões das redes sociais. Então, acho que desculpa, né? Tá não dá, e é fácil, né? Você consegue entrar em comunidade. Então, assim, óbvio, né? Às vezes a pessoa não consegue pagar uma pós-graduação. Claro, se conseguir, faça, né? Mas assim, se não conseguir, use os conteúdos que estão à disposição. LinkedIn, quantas pessoas ali falam sobre o nosso setor, né? Então, acho que é não parar, porque senão você vai ser aquele cara que reclama, olha, o mercado tá difícil,
não tô conseguindo oportunidade e tal. Mas, tipo, você também não se movimenta, né? A questão da inércia, se você ficar parado, né? Então, cara, conheça pessoas do seu segmento, né? Chama para tomar café, né? Porque só mandar currículo, só pedir emprego, só não vai dar certo. Então, acho que é isso, é buscar mesmo conhecimento. E o terceiro toque, um conteúdo que todo comunicador tem que consumir. Cara, newsletter Farol Jornalismo. Assim, ali do Moreno, da Lívia e do... Esqueci o nome. São 3. Chega toda sexta-feira, ela é gratuita. São 3 jornalistas, professores universitários, acadêmicos, que trazem ali a discussão do topo da montanha ali. Ah, Jorge, é muito teórico. Cara, não. É assim, ele está trazendo ali coisas que estão sendo discutidas no meio acadêmico, estão sendo discutidas na prática. Eu acho que assim, Farol é perfeito, assim, ele quando chega ali a newsletter, bate aquela luz e você fala, nossa, olha isso que está sendo discutido lá nos Estados Unidos, olha essa questão aqui que teórica até, mas que a gente pode aplicar. Então, eu até queria parabenizar o pessoal lá, um trabalho muito bem feito. E, assim, como segunda opção, o livro que mudou ali minha vida como jornalista. Todos do Guetta Lise, mas principalmente o Hiroshima, né? Do John... Esqueci o nome dele agora. Mas, cara, leiam Hiroshima. Simplesmente para quem... Seja quem tá em agência, seja quem tá em redação, eu acho que é importante. Mas, assim, o primeiro seria o Farol Jornalismo. Muito legal. Jorge, a gente está chegando próximo do final. A gente tem um ping-pong aqui para encerrar. Eu vou dar 2 opções de algumas coisas e você me diz o que você prefere, tá? Jaú ou São Paulo? São Paulo, certeza. Amo Jaú, né? Mas São Paulo. Jaú tem quantos habitantes? Tem já 180 mil. 180 mil. É uma cidade média. Nasci lá, tenho todos os meus amigos, volto para jogar RPG, pelo menos uma vez a cada 2 meses. Mas São Paulo é São Paulo, cara. Não sou apaixonado. Tudo acontece, né? É demais. Netflix ou videogame? Videogame, que é isso? O videogame e o RPG são o motivo do que eu sou hoje. É mesmo? Né? Então, eu ganhei um Atari quando tinha 5 anos de idade. E nunca deixei de jogar videogame. Quando bem utilizado, te dá agilidade de pensamento. Eu treino meu inglês com videogame. Sim. Então, eu acho que videogame é algo que para mim é essencial. Né? Queria confessar que eu recebi uma dica para fazer esse ping-pong específico aqui de um colega seu que trabalhou com você no Agora, o Wellington Alves. Pô, meu, quanto tempo! Eu conversei com ele, ele falou assim, quem que você vai gravar? Eu falei, com o Jorge Souza. Ele não trabalhou no Agora? Ele adora videogame. Eu falei, vou usar isso aí. É verdade. Tá vendo como marca? Marca. É isso mesmo. Cerveja ou café? Putz. Nossa. Difícil essa pergunta. É difícil, cara. Mas assim, eu aprecio muito a cerveja, mas eu não tomo sempre. O café eu tomo sempre. Então eu vou com café. Vai com café. Plataformas tradicionais ou LinkedIn? Tem que ser o LinkedIn, né? É a rede que me impulsionou ali profissionalmente e pessoalmente também, né? Fiz muitas amizades. Cara, outro dia eu encontrei você lá, né? Com seu pai, lá né? no consulado. Pô, que bacana, cara, sim, sabe? Sim. Essas coisas de... E às vezes até o pessoal já parou na rua, Jorge, não, Jorge, me sentiu famosão, né? Mas assim, acho que pessoal mesmo, sabe? De ter feito novos amigos, Então acho que o LinkedIn realmente foi um divisor de águas. Redação ou assessoria? Assessoria, porque eu não pretendo mais voltar em redação. Eu acho que eu já cumpri o meu papel como redaciense. Devo muito à redação. Tenho muitos amigos na redação, muitos amigos que fiz na redação. Mas hoje ali eu acho que a assessoria de imprensa, né, a agência, eu me sinto muito satisfeito, sabe? Muito feliz. E na redação eu estava num momento ali de estafa,
muito trabalho. Claro, você se sente muito satisfeito, mas um momento ali, né, que, pô, já não sou jovem, né? Então acho que agora na agência abriu um outro mundo mesmo, sabe? Aliás, até aproveitar, né, para agradecer, né, o pessoal da agência, pessoal muito bacana, sócias, assim, me dão liberdade, é um trabalho muito bacana e é aquilo, cara, no momento em que eu acordar, eu costumo dizer o seguinte, no momento em que eu começar a trabalhar, eu paro, porque eu só me divirto. Eu acordo, fico feliz, gosto de trabalhar, gosto de atender cliente, tem os perrengues, fica a pé da vida, fica a pé da vida com da ciência também, mas, cara, é muito gostoso. É a mesma coisa no LinkedIn. Quando começar a achar que é trabalho, eu paro. Aí para. Jorge, eu queria saber o que você diria pro Jorginho lá atrás, no começo da carreira. Nossa Senhora, meu Deus. Não deixe de lado, não abra mão da visão empreendedora. O jornalista hoje precisa ser empreendedor. Por quê? Mas eu estou na redação, Jorge, eu faço matéria de agronegócio e tal. O que eu preciso ser empreendedor? Cara, você precisa ter uma visão de que você pode ter ali uma rede social, um perfil, e esse perfil pode ir bem, e você pode fazer um canal no YouTube, e você pode ganhar dinheiro. Você pode abrir o seu negócio como agência, enfim. Eu senti essa necessidade nos últimos anos. Assim, sempre falo, não é que eu quero ser dono de uma agência, de jeito nenhum, não é meu objetivo, né? Estou muito feliz como diretor lá na 2Pro, mas para essas questões do LinkedIn, né, o IDJ, eu precisei trazer ali uma veia que a gente não aprende na faculdade, né? Que eu nunca precisei aprender como alguém da redação. Então eu acho assim, a gente precisa, se eu pudesse virar pro Jorginho, eu falaria, cara, entra lá no Sebrae, faz um curso de empreendedorismo, pensa nessa questão, porque é legal você trabalhar para alguém, é importante, mas você também, o jornalista precisa ter essa visão nova. Hoje em dia é indispensável. Jorge, queria te agradecer pelo seu tempo, estar aqui dividindo a sua história com a gente, e queria que você dividisse também os seus contatos, se quiser divulgar as suas redes sociais, para quem por acaso ainda não te conhece. Não, que é isso. É importante lembrar que, cara, não sejamos iludidos pelas redes sociais, somos uma bolha, muita gente não me conhece. Falo para você ou para... Pode falar para lá. Então, assim, para quem quiser me adicionar lá de conexão no LinkedIn, é Jorge Soufen. Eu também estou no Instagram, mas só fico fazendo piadinha nos stories, tá? Não sou muito ativo lá. Mas, bom, eu não vou divulgar o celular, né? Mas quem quiser me mandar um e-mail é jorge.soufen@gmail.com. Espero vocês lá. Legal, Jorge. Obrigado mais uma vez pela sua presença aqui, tá? E para você que nos assistiu, um obrigado também. Obrigado pelo Rafael, que está aqui pilotando a nave aqui. Valeu, Rafa. E voltando a lembrar para você se inscrever no canal da Lupacon no YouTube e no Spotify, acionar o sininho para receber notificação toda vez que tiver um novo episódio e seguir a Lupacon nas redes sociais. Porque release a gente até lê, mas papo de comunicação é aqui. Um abraço e até a próxima.